Na consultoria, tem muitas psicólogas e psicólogos que, de forma equivocada, acreditam que consultoria se resume a dar palestra. Não é, gente. Dar palestra é uma das atividades da consultoria. A consultoria é muito mais profunda, é muito mais enriquecedora do que simplesmente dar palestra. Simplesmente, Ana Silvia, você está dizendo que palestra não é importante? Não estou dizendo isso. Tanto que eu dou palestra, eu ministro palestra para empresas, entendeu? Mas a consultoria, ela está no nível de serviço, né, de prestação de serviço, mais enriquecedor, mais complexo do que dar uma palestra. Por quê? Porque na palestra você transmite conhecimento, você transmite informação. Então, você, sim, se for uma palestra, né, interativa, você precisa realmente se preparar, porque daí você vai ter que receber questões ali, né, as dúvidas, tirar as dúvidas e tal. Agora, na consultoria, você vai procurar entender a necessidade da empresa cliente, né, a dor que a empresa está sentindo, e aí você propor uma solução para a empresa para aquela dor. E essas soluções, que daí vem as intervenções, você precisa saber como você vai fazer aquelas intervenções. Como que você faz, por exemplo, um diagnóstico organizacional? Como você faz, elabora um programa de saúde mental no trabalho? Como você faz uma roda de conversa? Ai, Ana Silvia, é tão fácil, tão óbvio, só pôr o povo ali e a gente conversa com o povo. Não é bem assim. O ano passado, eu vi uma psicóloga cometendo uma falha, dizendo que ela estava fazendo uma roda de conversa e as pessoas estavam todas sentadas, uma atrás da outra, ouvindo ela falar. A roda de conversa, ela tem, como já diz, né, um layout que é de uma roda mesmo, as pessoas estão em círculo. Por quê? Porque quando estamos em círculo, nós nos colocamos no mesmo nível de todos e também você consegue visualizar todas as pessoas do grupo também conseguem se visualizar, né? E isso facilita a interação, facilita o diálogo. Então, muitas vezes eu vejo que subestimam o que são algumas intervenções pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento que vai fazer com que você não tenha habilidade de fazer aquela intervenção, né? Não vai ter daí a atitude adequada e vai comprometer a tua competência naquela intervenção. Então, quando a gente fala em competências na consultoria, né, além de você ter as competências para esses 3 processos que são básicos na consultoria, que são, né, a questão da prospecção, de conseguir empresas clientes, né, um outro processo importante, que é a elaboração de proposta que realmente vende, de apresentar essa proposta para a empresa, de precificar os serviços, as intervenções, né, que é quando você realmente vai lá intervir para poder ajudar a empresa a resolver aquele problema que ela está tendo. Mas existe uma competência que ela é extremamente importante também. Além do empreendedorismo, né, de ter essa visão de empreender, de criar atividades, de criar soluções para poder realmente fazer o seu negócio rodar, é você ter uma visão de negócio. E uma visão de negócio na consultoria não é uma visão imediatista. Uma visão de negócio na consultoria, você investe hoje para ter um retorno a médio, a curto, médio e longo prazo. Gerir a consultoria, né, a consultoria, a sua empresa, como negócio, não é gerir como um bico. Às vezes eu vejo algumas colegas querendo atuar na consultoria porque elas estão querendo ter
mais tempo com os filhos, mais tempo em casa, ficar mais em casa, ter mais qualidade de vida. E aí a consultoria vira um bico e não uma profissão. E aí já começa totalmente equivocado. Porque quando você vai para a consultoria, você precisa ter uma atitude de empreendedora e uma atitude de empresária, de alguém que realmente está gerindo o negócio. A consultoria é um negócio, você não pode ver na consultoria um bico. Né? Ah, estou fazendo agora, eu vou trabalhar por conta. Né? Como às vezes eu ouço algumas pessoas falarem, ah, vou trabalhar por conta. Aí chega a tarde, a pessoa, se ela vai trabalhar em home office, à tarde ela está lá assistindo sessão da tarde. Né? Se ela vai trabalhar em home office, à tarde ela está fazendo sei lá o que na casa dela, menos pensando no negócio. Gente, eu trabalho na consultoria há 22 anos. 22 anos. E nesses 22 anos, uma das coisas que eu aprendi, e que foi extremamente desafiador para mim também, mas eu aprendi, foi a autogestão. É você se autogerir. Você tem tanta liberdade que tem uma frase do Renato Russo, né, no Legião Urbana, né, numa música do Legião Urbana, mas que é a autoria do Renato Russo, que faz tanto sentido para mim, que ele diz: para se ter liberdade, é preciso ter disciplina. Gente, essa frase é tão preciosa também para nós que somos consultoras. Sim, para a gente ter liberdade, a gente precisa ter disciplina. Não existe liberdade sem disciplina. Então, quando você inicia na consultoria, você precisa entender que você vai ter o seu próprio negócio e você precisa fazer autogestão. Não existe autoliderança, tá, gente? Porque a gente não lidera a gente mesmo, a gente faz gestão de nós mesmos. Às vezes tem alguns profissionais equivocados aí falando de autoliderança. A gente não influencia a gente mesmo. Liderar é influenciar.